Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o pastor Ernesto Francisco e nós estamos aqui na primeira edição do programa Fazendo a Diferença. Você é super bem-vindo, estou muito empolgado com a sua presença e você com certeza vai ver esse programa rolando muitas vezes por aqui. E hoje a gente está super feliz porque a gente tem um convidado especial abrindo esse programa com o programa Fazendo a Diferença, e a gente está aqui com o pastor Chris Buescher, norte-americano do estado de Iowa, que está agora residindo no Brasil, casado no Brasil e permitindo a sua vida e o seu ministério fluírem a partir daqui. Então nós vamos fazer uma entrevista com ele, daqui a pouco a gente vai compartilhar com você o contexto pleno em português, mas nós vamos ouvir dele agora aquilo que Deus começou a fazer na vida dele, que certamente vai abençoar a sua vida onde quer que você esteja. Olá, pastor Chris Buescher, seja bem-vindo ao Fazendo a Diferença. Muito obrigado. Estamos muito felizes por ter você aqui. Estou feliz por estar aqui. Eu gostaria que você começasse a falar para a gente como foi que a sua vida com Cristo começou, de onde você vem, a sua origem, e compartilhe um pouco disso tudo com a gente. Bem, sou dos Estados Unidos, venho de uma família comum, fui para a igreja por muitos anos, mas de repente, com 3 anos de idade, passei por um momento muito trágico na minha vida. Eu me tornei vítima de abuso infantil por alguém da igreja, por alguém que dizia que Jesus me amava. E quando minha família descobriu, me tirou da situação. Me levaram a muitos médicos, me deram diversos remédios, tudo o que podiam fazer nesse mundo para tentar tirar minha dor. Mas nada dava certo, nada nunca dava certo para mim. Mas depois de muitos anos de luta nesse vale, decidi aos 12 anos ir para as ruas. Fiz novos amigos. Eu tinha 12 anos. Com 12 anos de idade eu comecei a fazer meu caminho nas ruas, encontrar novos amigos, vender drogas e armas. Quando eu tinha 16 anos de idade, eu estava fora de controle. A polícia na minha cidade estava tão irada comigo, com a minha gangue, que acabaram me prendendo. Na minha primeira noite ali, fui esfaqueado no peito 5 vezes. Uma pessoa normal pararia e diria, eu preciso de ajuda, eu preciso de Jesus, mas eu pensei que estava perdido, eu pensei que não tinha ajuda. Todo mundo dizia, você é um drogado, você é um monstro, você é um criminoso e não tem esperança para alguém como você. E eu acreditei nessa mentira por muitos anos. E aos 19 anos, a essa altura, já estava tão perdido, fora de controle, que decidi me matar. 23 de janeiro de 2006, ingeri 100 comprimidos e me deitei na rua esperando morrer. Nesse período, fiquei sem falar com a minha família por muito tempo, mas minha mãe estava na cidade e eu não liguei para ela, mas ela achou meu corpo. Ela me levou ao hospital e implorou ao médico, me ajuda, meu filho está morrendo. O médico disse, mulher, não posso ajudar seu filho. Seu filho está num coma. Seus órgãos estão morrendo, não tem oxigênio indo para o seu cérebro. Ele disse, mulher, sinto muito, mas seu filho vai morrer hoje. Mas minha mãe é uma mulher de fé, e ela acredita em Jesus Cristo. E ela orou por mim por tantos anos, e nesse dia, seu milagre não seria negado. Ela fez a oração da fé de joelho na frente de todos os médicos, dizendo, Jesus, salva meu filho. Enquanto eu estava em coma, minha mente despertou. Eu fui convencido de todos os meus pecados da minha vida e ouvi a voz do Espírito Santo falando ao meu coração pela primeira vez. O Espírito disse, todo aquele que chamar o nome do Senhor Jesus será salvo. Uau, isso é lindo. Eu falei, Jesus me salva. E de repente eu levantei. Os médicos ao meu redor ficaram tão confusos que agarraram a minha mãe e disseram, eu não consigo explicar isso. Seu filho estava morto e agora está vivo. E eles olharam para mim e eu disse, se Jesus me salvou, Ele pode salvar vocês também. Naquele dia minha vida mudou para sempre. Jesus Cristo se tornou real, se tornou pessoal, me libertou e curou meu corpo ferido. Fez algo que nenhum médico poderia fazer. Ele fez algo que nenhum homem jamais poderia fazer. Jesus Cristo fez o impossível. Uau, isso é lindo. Quanto tempo você ficou preso? Passei um período de 3 anos indo e voltando. Ok. Me transferiram para diferentes celas, diferentes cadeias, diferentes instituições. Eles tentaram me ajudar de todos os meios que o governo sabe. E tudo isso na mesma cidade? No mesmo estado? No mesmo estado de Iowa. Ok, mesmo estado de Iowa. Começando pela cidade de Eldora, depois fui para Waterloo, para Elgona, para Mansell City, Fort Dodge e Cherokee. Muitos lugares diferentes.
E aos 19 anos, passei por diversos centros de reabilitação. Nossa. Eles tentaram de tudo. E que tipo de droga que você usava? Eu usava metanfetamina, aplicava em minhas veias e, é claro, maconha e álcool. E diferentes comprimidos. Eu era o tipo de lixo na rua que fazia qualquer coisa só para esquecer quem eu era e o que eu fazia. E como aconteceu a sua cura da primeira tragédia que aconteceu na sua vida, do abuso? Como você venceu isso? Bom, na verdade eu participei de um programa chamado Teen Challenge. O Teen Challenge foi fundado pelo pastor David Wilkerson. É um ministério muito forte. Cheguei lá como indivíduo arrebentado. Alguém que sabia que Jesus era real depois de uma experiência com ele. E eu soube que eu fui completamente curado. Mas eu não tinha um fundamento. Eu não tinha a palavra de Deus na minha vida. E o que eu mais precisava de ouvir eram as palavras de Jesus Cristo. Eu continuava lutando contra o vício, mas sabendo que Deus me ouvia e que Deus me amava. E no primeiro dia que eu cheguei ali, foi uma experiência diferente de tudo que eu já tinha vivido. Eles não me trataram como um drogado. Eles não me trataram como criminoso. Eles não me disseram que eu seria um drogado perdido para sempre. Disseram que eu tinha um problema espiritual, um problema com o pecado, e que somente Jesus Cristo e sua palavra escrita poderia mudar isso. Então comecei a ler a palavra de Deus, e quanto mais eu lia a palavra, mais eu recebia a vida. E comecei a comer a palavra de Deus, a respirar a palavra de Deus, e comecei a ver os milagres acontecendo em minha vida a cada dia. Isso é lindo, um grande testemunho. Como seu ministério começou? Como que aconteceu isso aí na sua vida? Eu estava na escola bíblica, em Tulsa, Oklahoma, e eu estava num tipo de escola que tem todos esses jovens que estudam porque querem ser o próximo televangelista. Ok. No primeiro dia de faculdade bíblica, olhei ao redor e ouvi as conversas. Estava muito quieto, eu só ouvia, porque eu não sabia se podia confiar nas pessoas por causa do meu passado. E eu os ouvia dizer, eu quero ir para a TV, eu quero 1 milhão de pessoas me seguindo, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas eu não ouvi uma pessoa dizer, quero deixar Jesus orgulhoso. E quando meu professor disse no primeiro dia, olha ao seu redor, essas pessoas estarão com você no ministério, eu quis vomitar. Fiquei tão triste e quebrado que disse, Jesus, é isso mesmo que o Senhor quer que eu faça? Eu pensei, por quê? Então comecei a orar. E comecei a fazer a oração mais perigosa. Eu disse, Jesus, eis-me aqui. Se o Senhor quer me usar, me usa. Se queres que eu te sirva, eu vou te servir. Onde quiseres que eu vá, eu irei. O que quiseres que eu diga, eu direi. E Jesus começou a falar comigo pelas Escrituras. Comecei a ver os versículos saltando repetidas e repetidas vezes. A razão do Pai me amar é para que eu entregue a minha vida, para que eu me renda, eu me renda, eu me renda. Eu comecei a ler isso na Palavra de Deus, viver no testemunho. Esse é o testemunho da Bíblia. Eu sabia que Deus estava me chamando para o ministério. Eu não tinha um nome melhor do que Lay Me Down. Uau. Me render. Agora, por quanto tempo você já está no ministério? O ministério em tempo integral começou há 3 anos atrás. 16 de maio de 2011, eu comecei com nada. Eu tinha uma casa para morar, tinha um carro, computadores, roupas, tinha uma vida americana muito confortável. Liguei para todos os meus amigos pastores, meus amigos de ministério dos anos anteriores e dizia, hey, vou começar um ministério, eu quero fazer isso. Eu não pedia dinheiro, eu não pedia nada, eu só queria oração, oração para que Deus se movesse. E dos 100 para quem liguei, somente 3 pastores quiseram orar comigo. Um pastor da Assembleia de Deus, um pastor presbiteriano e um pastor da Batista. Então você já tinha 3, né? 3. Eles oraram comigo e eu tomei a decisão de vender tudo. Vendi meu Cadillac, deixei minha família, meus amigos, peguei a mochila e comecei a andar pregando o Evangelho. Virei um sem-teto. Vim para o Brasil e comecei a pregar. Aos 24 anos, comecei a pregar. Maravilhoso. Segura aí o Brasil por um pouquinho. E vamos falar como o ministério no Brasil aconteceu, mas daqui a pouco a gente volta.
estamos de volta com este maravilhoso programa, o primeiro Fazendo a Diferença. E temos o prazer de ter com a gente o pastor Chris Buescher, que agora mora no Brasil e está aqui compartilhando sua experiência. Voltando de onde a gente parou. Você pegou suas coisas, sua mochila, e aí, conta mais pra gente do que aconteceu. Eu parti de Tulsa, Oklahoma, até Springfield, Missouri. Andava debaixo das pontes, pregando para os moradores de rua. Não tinha igreja que me quisesse para pregar porque eu era um pouquinho radical demais para eles. Alguns dos pastores que originalmente oraram comigo para eu começar o ministério me diziam: "Hey, é legal pregar esse Jesus. É bom crer nesse Jesus. Mas não leve tão a sério, Chris. Você é um jovem e pode destruir sua vida inteira, destruir seu futuro inteiro." Eles continuavam falando essas coisas e eu ficava pensando: Senhor, é você falando comigo? É você me convencendo? O que o Senhor quer que eu faça? E ele me dizia: só leia a minha palavra, continue crendo em mim, continue tendo fé em mim. E eu estava indo para a igreja não para pregar, mas para receber comida espiritual. E um irmão brasileiro veio até mim. Então agora é Brasil, hein? Um brasileiro. Ele veio e disse: "Estou indo para o Brasil daqui a uns meses, sabe? E se você puder pagar a passagem, eu te levo comigo. E nós pregamos juntos por lá. Eu posso ser seu tradutor?" Eu pensei: já fui no Brasil uma vez, na Floresta Amazônica, e talvez seja igual. Eu realmente não sabia muita coisa sobre o Brasil. Sabia muito pouco de geografia. Mas eu disse: Jesus é bom. Eu tenho uma Bíblia, tenho um terno, vai ser bom. Então eu comprei a passagem e vim com ele. Começamos a pregar no Nordeste do Brasil, fomos para Maceió, João Pessoa, Recife, Natal, muitos lugares na Bahia. Começamos a pregar o Evangelho e começamos a ver os milagres acontecendo. Começamos a ver vidas transformadas, vimos tanta gente vir para Jesus e eu sabia que era isso que eu queria. Uau. Eu não tinha mais dinheiro, eu orava toda noite. Eu ficava de joelhos e uma noite na Bahia, num quarto de hotel bem pequenininho, enquanto o outro pastor estava dormindo, eu estava orando dizendo: Deus, minha viagem está quase terminando. Eu não tenho dinheiro, não tenho carro. Eu vou sair do Brasil em breve e não sei o que o Senhor quer que eu faça depois. E eu ouvi o Espírito Santo falar no meu coração: Paquistão. Eu não sabia nada sobre o Paquistão. Eu era totalmente ignorante em geografia. Eu realmente não sabia nada. E eu disse: sim, Senhor, eu vou. E eu fui para o google.com e quando pesquisei o Paquistão, o medo tomou conta de mim. Comecei a ver o quão difícil era lá e que era um país muçulmano e descobri que havia uma grande chance de eu ser morto. E descobri que meu país estava lançando bomba lá neste momento, que estávamos em guerra contra o Paquistão e comecei a dizer: Deus, será que é você mesmo? Agarrei a Bíblia e senti que era o Senhor falando comigo. Se eu te enviar, eu serei contigo. Era tudo que eu precisava de ouvir. Dei um passo de fé e Deus proveu todas as coisas. E Ele abriu porta após porta que precisávamos. E no Paquistão vimos muitos milagres, mesmo com a vida em risco. Muitas vezes eu estava no carro e olhava pessoas com armas ao redor, querendo nos matar. E fomos perseguidos por causa do Evangelho, enquanto orávamos por mulheres que perderam seus maridos, homens que perderam seus filhos por causa de Jesus Cristo. E continuavam dizendo: ore por mim, pois eu quero conhecer a Jesus, quero servir a Jesus. E continuavam dizendo: estou com muito medo e preciso de coragem. Eu não sabia o que fazer. Tudo o que eu podia fazer era orar por eles, acreditar neles e ficar com eles. Quando eu saí do Paquistão, a coisa mais estranha aconteceu. Entrei no avião e comecei a chorar. Eu chorava porque eu estava deixando aquela situação, mas eu sabia que eles ficariam naquela situação até o dia em que morressem. E naquele momento eu soube que não poderia mais voltar para a vida corporativa, para a vida normal, e tive que tomar a decisão mais importante, de novamente render a minha vida e tentar encontrar Jesus nesta dor.
e fazer tudo o que eu pudesse para dizer para essa geração que existe irmãos e irmãs naquele lugar que precisam de nós. Sim, sim, é tão lindo isso. Eu gostaria que muito mais jovens estivessem abertos para ouvir a voz de Deus e o chamado, não é? A gente mudaria o mundo com o poder do Evangelho de Cristo. E quanto tempo você passou no Paquistão? Fiquei um mês lá. Um mês. Passei a maior parte na cidade de Górdia. Um mês antes de chegarmos ali, um muçulmano terrorista explodiu muitas casas dos cristãos, queimaram igrejas e mataram pessoas. Então as pessoas estavam em medo absoluto, e eu pensei que eu iria para ensinar a eles o cristianismo. Tipo, fui para o seminário, estou no campo missionário, talvez eu possa ensiná-los. Mas quando eu cheguei lá, o oposto aconteceu. Eles me ensinaram o que é a fé, me ensinaram o que é o amor e me mostraram Jesus. Me mostraram algo que eu nunca experimentei em nenhuma igreja que eu já frequentei. Me mostraram algo que eu queria, mesmo em meio ao perigo, a dor e o medo. A paz de Deus. E foi tão lindo que eu nem consigo explicar. Além do Paquistão, onde mais você já esteve pregando o Evangelho aí, ao redor do mundo? Já preguei em 10 diferentes países até agora. Alguns lugares aqui na América do Sul, Peru, Colômbia, Brasil, Paraguai. Preguei no Quênia, na África, Paquistão, lugares da América do Norte. Onde quer que haja oportunidade, eu vou. Onde tiver uma porta aberta, você vem com a mensagem. Onde a porta aberta, eu venho com a mensagem. E como aconteceu o Brasil? Como que Deus guiou você, te trouxe até aqui, para ficar aqui, casar aqui? O Brasil aconteceu de forma muito estranha para mim. Eu nunca quis ser um missionário. Eu nunca quis. Eu só queria ter Jesus, ter uma vida comum e servir a Jesus numa igreja. Mas eu estava orando e, como tudo que acontece começa com uma oração, Deus me deu uma visão com o Brasil, que eu estava ensinando no Brasil, e depois de vários meses, a partir de várias Jesuicidências, e ele continuava me empurrando para o Brasil. Toda vez que eu tentava escapar, Deus me empurrava para cá. E então um dia eu estava no aeroporto de São Paulo, embarcando para os Estados Unidos de novo, e encontrei minha esposa. Uau, no aeroporto? No aeroporto. Uma brasileira muito, muito linda, e ela roubou meu coração. Roubou mesmo? Sim, roubou, mas ela devolveu depois que eu voltei da América. Mas fiquei 6 meses nos Estados Unidos me preparando para voltar. E nos casamos e temos uma linda vida juntos servindo a Jesus. Temos muitas lutas em nossa vida. A vida de ministério não é rica e glamurosa. Mas temos Jesus, temos amor e temos um futuro maravilhoso juntos. Isso é tudo que você precisa. O futuro é garantido nele. E ela é linda. O futuro está garantido, isso é bom. Deus é tão bom. Eu estou aqui com o pastor Chris Busher, de Iowa. Agora mora no Brasil, casou com uma brasileira, como ele diz. Já já estaremos de volta e vamos falar como você pode receber o pastor Chris Busher na sua igreja, sua cruzada ou no que você estiver fazendo aí para o Senhor. Nós vamos falar mais um pouco sobre o que Deus está preparando para fazer na vida dele. Oi pessoal, estamos de volta com o programa Fazendo a Diferença e eu tenho comigo o pastor Chris Busher. Estamos indo para o final e agora nós vamos falar um pouco do que vai acontecer na vida dele por aqui, enquanto no Brasil. Diga pra gente o que está para acontecer. Em 2 de outubro é a possível data para o lançamento do meu primeiro livro. Ele se chama Minha Confissão. Minha Confissão. Minha Confissão. É uma mistura de minha confissão de fé e de receber a Jesus Cristo e a confissão do meu passado, dos pecados, que leva até o ponto em que recebi a Jesus Cristo e como ele fez a diferença. Estou muito empolgado. O livro está quase pronto. Comecei a escrever em 2008 e estou feliz porque finalmente será lançado pela editora Up Books.
Estou muito feliz e creio que vai mudar muitas vidas. A gente está feliz com isso. A gente gosta de ler coisas que realmente fazem a diferença na nossa vida e que impactam e edificam a fé das outras pessoas. Você tem esses materiais aqui. Diga pra gente o que é esse 295C. 295C. 295C é um DVD que fizemos, mas também é uma lei no Paquistão comumente chamada de Lei da Blasfêmia. Lei da blasfêmia. Ok. É um país muçulmano. A blasfêmia é contra o Islã. Se você falar qualquer coisa ruim contra esta lei, contra o Islã ou contra Maomé, ou se disser que Jesus Cristo é o único caminho para a salvação, você será morto. Ok. Você não vai primeiro para o julgamento. Eles podem te matar na rua. Este é um DVD muito dramático, muito gráfico. Vem das nossas câmeras no Paquistão. Ele mostra como a vida é, mostra como a realidade é. E não fizemos para entreter as pessoas, mas para ajudá-las a orar, para mostrar a verdade. Poder da intercessão da igreja, globalmente. Globalmente. Pois cremos que qualquer igreja que não esteja envolvida ativamente na grande comissão perdeu seu direito espiritual de existir. Jesus quer que façamos missões globais. A Bíblia é um livro global de missões. É o ID. E você tem mais materiais de pregação? Sim, tenho 3 mensagens diferentes em DVD agora. Temos DVDs para crianças também. Todos ajudam a manter o ministério Lay Me Down aqui no Brasil. Muito obrigado, pastor Chris Busher, por vir ao nosso primeiro programa Fazendo a Diferença. Pessoal, estou muito feliz de ter aqui comigo o pastor Chris Busher. Eu sou pastor na cidade de Itapira. E eu conheci o pastor Busher pela internet, nos comunicamos um pouco e o Espírito testificou de que a gente podia se relacionar. Ele acabou vindo para pregar na 4ª Conferência de Juventude na igreja que eu pastoreio. E assim, tem sido muito edificante o tempo junto com ele, com a sua esposa, o relacionamento e também a mensagem que ele pregou ontem. Ainda vai pregar mais uma noite aqui na igreja, compartilhando o seu testemunho, como Deus o salvou, o transformou, libertou ele dos traumas do seu passado, do abuso na infância e de como ele viveu preso no mundo das drogas. Então, assim, eu quero recomendá-lo para pregar na sua igreja, no seu congresso, para ajudar a sua equipe de evangelismo, trazer uma consciência sobre tanto evangelismo local como missões globais. Então, eu encorajo você também a ficar antenado nesse canal, que é Fazendo a Diferença. A gente vai sempre estar trazendo alguém para cá, nem sempre serei eu coordenando ou apresentando o programa, mas nós teremos outros programas fazendo, ou melhor, trazendo pessoas que de fato têm feito a diferença à medida em que eles obedecem ao ID do Senhor Jesus Cristo na sua área de chamado ou ministério. Seja sempre bem-vindo, compartilhe com seus amigos. Este programa existe para fazer a diferença. Deus abençoe você grandemente.